Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, mano, aqui o basquete não para, nós não paramos e da vez é sobre Paolo Banchero. Lembram da primeira escolha geral do draft de 2022 para o Orlando Magic? É isso mesmo, né? 3 anos depois, né, Paolo Banchero se consolidou como o rosto da franquia, o franchise player, e agora então ele e o Magic concordaram, né, em um contrato máximo de calouro com o valor de 236 milhões. Mano, esse valor pode chegar até 287 milhões, que se configurará como uma extensão máxima. Isso se o Paolo Banchero conseguir algumas nomeações, indicações ou ainda prêmios, né, como o de MVP, indicações como o NBA, ou Defensive, All-Star também. Então, esse valor de 236 milhões poderá chegar até 287 milhões caso ele for indicado ou vencer alguns prêmios que eu citei há pouco, né? Esse contrato também configura-se como um contrato, uma extensão máxima de calouro, né? Eu me lembro que jogadores que já assinaram extensões máximas de calouro foram o Luka Doncic e o Trae Young, né? Só que esse contrato é diferente, né? Com relação a esses dois contratos que eu citei há pouco, desses novatos, na época quando eram novatos. Dessa vez, é a primeira vez na história da NBA que um contrato máximo de um calouro tem um aspas, ou seja, tem uma opção de jogador, né? Este contrato é de 5 anos, válido por 5 anos. Só que existe uma opção de jogador para o Paolo Banchero, que ele poderá executar no ano de 2030, 2031, né? Nessa temporada, 2030, 2031. Então, é a primeira vez na história que um contrato máximo de calouro tem, então, esse detalhe ali, né? Tem uma opção de jogador. Nem Luka Doncic, nem Trae Young conseguiram esse detalhe quando assinaram os seus contratos máximos como calouro, né? É um contrato máximo como calouro, gente. Então, com este contrato, o Orlando Magic quer dizer o quê? Com esse contrato, o Orlando Magic envia uma mensagem para a NBA de que ele conta com o Paolo Banchero por um tempo indeterminado, né? Por mais tempo e de forma indeterminada. Assegura, então, o futuro do Paolo Banchero. O cara que só tem 22 anos, já carregou a franquia nos playoffs da temporada passada. Eles que obtiveram um recorde de 41 vitórias e 41 derrotas, né? O cara praticamente carregou o piano, né? Porque o Franz Wagner e o Jalen Hughes estavam totalmente ausentes na maior parte da temporada devido a problemas de lesões, né? O próprio Paolo Banchero também teve a lesão, lembra da lesão dele que o fez parar por 2 meses, a lesão do oblíquo, então, ele teve que parar por 2 meses, mas por incrível que se pareça, o cara, na temporada passada, em que ele parou, né, por essa lesão, quando ele regressou, principalmente antes e após o All-Star Game, os seus números subiram de forma absurda, né? Já são 3 anos de NBA até agora, né? Com médias de mais de 25 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, né? Então, o cara teve a sua melhor temporada na NBA e também como Magic. E isso só reforça, né, aquilo que ele acabou de concordar agora, com aquilo que acabou de negociar agora, essa extensão, né? Então,
o Magic está segurando ali o seu futuro e praticamente o Magic acabou o seu processo de reconstrução, né? Agora tem jogadores bons, novos no elenco e vai contar com um elenco ainda que vai durar por muito tempo. Ou seja, esse trio, Franz Wagner, Jalen Suggs e o Paulo Banchero estarão juntos por mais tempos ainda em quadra no Magic, né? Isso será muito bom para o futuro da franquia, que já havia de anos de reconstrução e agora parece que conseguiram acertar essa reconstrução e estão solidificando com esse contrato máximo de calor do Paulo Banchero. Mano, também para querer dizer que o Paulo Banchero, com esses registros, com esses números, né, se torna somente no oitavo jogador na história da NBA a registrar pelo menos 25 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, né, com 22 anos, né, com 22 anos. E ele se junta a um grupo selecto, né, no Orlando Magic, com Tracy McGrady e Shaquille O'Neal a registrarem uma temporada com uma média de pelo menos 25 pontos ou mais. Então, é um cara que é o rosto da franquia, é um cara que cresceu bastante, vingou, né? Porque algumas escolas, algumas primeiras escolhas geral do draft em prática não vingam, né? Teoricamente é para vingar, mas na prática não vinga. E o cara vingou e continua vingando, né? E poderiam chegar muito mais distantes na pós-temporada passada, mas infelizmente caíram diante do Boston Celtics. Bom, pessoal, essas são as informações que eu tenho com relação ao contrato máximo que o Paulo Banchero acabou de assinar. Isso é de acordo com Shams Charania da ESPN, né, o insider que não dorme. E não se esqueçam, pessoal, de dar aquele like mágico que transforma o meu canal, né? Tem aquele poder mágico. Não se esqueçam de comentar. Saber o vosso feedback é super importante para mim, pessoal. E não se esqueçam também de compartilhar o canal com aquele parça, com aquela parça que gosta de basquete, que gosta de esporte. Bora lá, pessoal. Até o próximo vídeo, ok?